Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 4 de língua portuguesa do 6º ano do ensino fundamental, semana 2. Vamos lá? Ô, gente, então aqui na semana 2, vamos começar fazendo a leitura desse texto aqui, ó. Diretor do Corinthians não descarta novos reforços, mas esclarece presença de Adriano na arena. Esse texto foi publicado em 2 de agosto de 2018. A diretoria do Corinthians falou após a vitória sobre a Chapecoense na noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Por meio do diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, o clube se pronunciou sobre a presença de Adriano Imperador no camarote da presidência na Arena Corinthians. Não tem absolutamente nada. O Adriano é um amigo que passou por aqui, esteve com a gente em 2011, mas nada além disso. Veio ver os amigos, o jogo. Nada além disso, avisou. Então, já que esse trecho está entre aspas, significa que isso aqui é a citação de um entrevistado. No caso, o entrevistado é o Duílio Monteiro Alves, que é o representante do Corinthians. Além de descartar o ex-camisa 10, Duílio Monteiro Alves também falou da possibilidade da chegada de reforços. O Timão, segundo ele, segue aberto a boas negociações, mas sem nenhum desespero. Esse texto foi publicado no site www.meutimão.com.br. Então, pela referência à palavra timão, que é vamos dizer assim, apelido do time do Corinthians, a gente percebe que esse texto foi publicado pela própria equipe do Corinthians, pela própria, vamos dizer assim, empresa do Corinthians, né? Porque o time de futebol é uma empresa. Então, esse time, né, o Corinthians, ele tem o seu próprio portal de notícias e essa notícia aqui foi publicada nesse portal que é de responsabilidade do próprio time. Questão 1. Qual a finalidade desse texto? Ô, gente, agora eu coloquei as respostas nessa outra cor aqui, ó, na cor vermelha. Eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários para mim o que fica melhor de visualizar. As respostas nesse tom aqui, ó, de vermelho, ou no tom de azul, como estavam as respostas nos outros vídeos, nos vídeos anteriores. Qual que vocês acham que fica melhor de visualizar? No vermelho ou no azul? Então, vamos à resposta. Noticiar um fato. Qual que é esse fato que foi noticiado aí nesse texto? Que a diretoria do Corinthians esclareceu que o jogador Adriano Imperador esteve no camarote do clube durante um jogo, mas isso não significa que ele é uma nova contratação da equipe. Então, foi perguntado aqui para que serve esse texto. Esse texto serviu para noticiar esse fato. Questão 2. Qual foi o motivo da presença de Adriano na Arena Corinthians? Por que o Adriano foi lá? É por esse motivo aqui, ó. Ele apenas foi rever os amigos e ver o jogo do Corinthians, onde já jogou antes. Então, segundo o representante do Corinthians, esse jogador, Adriano, só esteve no clube para rever os amigos e para ver o jogo. Ele já jogou no Corinthians antes, então ele tem amigos, ele tem uma certa intimidade com o pessoal do Corinthians, por isso que ele estava presente lá no camarote. Mas não significa que ele estava sendo cogitado para ser contratado pelo Corinthians, não, segundo as informações do texto. Questão 3. Quais foram os jogadores descartados pela diretoria do Corinthians? Foi só o Adriano Imperador mesmo, lá não falou sobre outro jogador não. Então você vai colocar desse jeito, só o Adriano Imperador. Atividade 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. Vamos fazer a leitura do texto. Diretor do Corinthians descarta retorno de Adriano Imperador. Atacante acompanhou a partida contra a Chapecoense no camarote da diretoria. Esse texto aqui foi publicado em 2 de agosto de 2018 também, a mesma data do texto anterior, só que esse texto aqui foi em outra fonte. Logo abaixo aqui nós vamos ver qual foi a fonte. A fonte está aqui, ó. Foi no jornal online Diário
do Nordeste.verdesmares.com.br. Então, o fato é praticamente o mesmo, mas a fonte, o lugar onde esse texto foi publicado, esses dois textos, né, foram publicados, são diferentes. Mas os lugares onde esses dois textos foram publicados são diferentes. Continuando a leitura, então. O Corinthians contou com a estreia do meia chileno Ângelo Arauz, na vitória por 1-0 sobre a Chapecoense, na quarta-feira. E mais jogadores ainda podem chegar para reforçar a equipe nesta temporada. Quem admitiu a possibilidade foi o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, que ainda descartou a possibilidade de contratar Adriano Imperador. O Corinthians está sempre aberto a melhorar o elenco se tiver oportunidade. É claro que hoje a gente está mais tranquilo. Entendemos que já suprimos as ausências de quem saiu. Mas, lógico, se tiver possibilidade, oportunidade de mercado e algum jogador que possa qualificar ainda mais o grupo, será feita a contratação. Mas não há nada em andamento hoje, garantiu o dirigente. O atacante Adriano Imperador acompanhou a partida contra a Chapecoense no camarote da diretoria, ao lado do presidente, André Sanches, e do próprio Duílio Monteiro Alves. Após a partida, boatos davam conta de que poderia ser o início de uma possível negociação, mas o dirigente já tratou de descartar qualquer possibilidade de negócio. Questão 1. Qual a finalidade do texto lido? Noticiar um fato. Qual que é esse fato? Que a diretoria do Corinthians não descarta a contratação de reforços, mas descarta que Adriano Imperador é uma opção. Questão 2. Após a presença de Adriano na Arena Corinthians, surgiu um boato. Que boato foi esse? O boato de que o time do Corinthians estaria contratando o Adriano Imperador. Questão 3. Sobre o que trata a notícia? Sobre o posicionamento do Corinthians com relação aos boatos sobre a contratação do Adriano Imperador. Você também pode falar que nesse texto foi falado que o Corinthians, naquela época, não descartava a contratação de outros jogadores, mas isso não estava encaminhado. Não havia nenhuma negociação naquele momento. Atividade 3. Leia os textos 1 e 2 das atividades anteriores e responda as questões a seguir. 1. Em quais veículos foram publicados esses textos? Então, no primeiro texto que a gente leu, que lá em cima está escrito texto 2, mas como eu acho que isso foi um erro de digitação. Então, eu vou analisar de acordo com a ordem que a gente fez a leitura. Então, aquele primeiro texto que a gente leu, ele é de qual fonte? Ele é dessa fonte aqui, ó, meutimão.com.br. Agora, o segundo texto que a gente leu, ele foi tirado de qual fonte? É dessa fonte aqui, ó, diário do Nordeste.verdesmares.com.br. Então, o primeiro texto que eu li é dessa fonte aqui, e o segundo texto que eu li é dessa fonte aqui, ó. Questão 2. Qual a data de publicação das notícias? As duas foram publicadas na mesma data, que é essa aqui, ó, 2 de agosto de 2018. Questão 3. Nos dois textos temos a presença da palavra descarta. Qual o sentido de cada uma delas? Segundo a minha leitura, a resposta é a seguinte. Nos dois textos, o verbo descartar tem sentido de rejeitar ou desconsiderar uma ideia. Questão 4. O que diferencia os fatos narrados nas duas notícias? Segundo a minha leitura, é o seguinte. O texto 1, aquele primeiro que eu li, destaca a explicação sobre por que o Adriano estava no camarote do Corinthians. E o texto 2, o segundo que eu fiz a leitura, destaca o posicionamento do time sobre contratações de jogadores. Então, essa é a diferença que eu notei entre os dois textos. Um destaca mais a questão de explicar o que o Adriano Imperador estava fazendo lá no camarote do Corinthians no dia daquele jogo.
Já o segundo texto destaca o posicionamento, a opinião, as informações que o time do Corinthians tem com relação a contratações de jogadores, não só com relação à contratação ou à não contratação do Adriano. Questão 5. O texto 1 foi retirado do jornal online do próprio Corinthians. Que impacto isso tem na notícia? Segundo a minha interpretação, o impacto que isso tem na notícia é o seguinte: o texto não vai alimentar fofocas, boatos sobre o Corinthians. Vai passar as informações mais convenientes para o time. Então, se o jornal é do próprio Corinthians, eles não vão publicar nada que vá manchar a imagem do Corinthians ou que vá causar burburinhos, que vai causar problemas para o próprio time do Corinthians, para as pessoas que estão envolvidas com o Corinthians. Então, eles não vão ficar alimentando boatos, fofocas, informações que não são confirmadas. Eles não vão ficar alimentando esse tipo de notícias no próprio site do time, né? Eles vão apresentar lá as informações que são mais convenientes, as informações que o Corinthians quer divulgar, tá certo? Questão 6. Que texto aborda a notícia de forma mais parcial? Parcial significa escolhendo um lado, defendendo um ponto de vista ou os interesses de um lado. Então, o texto que é mais parcial, que ele assume uma parte, que ele puxa mais para um dos lados, é o texto 1. Porque o texto 1 procura favorecer mais os interesses do Corinthians, porque aquele texto foi publicado no jornal que é do Corinthians. Questão 7. Qual notícia passa mais credibilidade e por quê? Credibilidade seria, então, mais confiança. A gente não vai ficar desconfiando daquele texto, daquela notícia. Na minha opinião, segundo a leitura que eu fiz, é o texto 2, porque a fonte, ou seja, o jornal que fez a publicação, não tem nenhuma ligação com os envolvidos no fato, ou seja, o time do Corinthians. Então, não vai favorecer ninguém, somente vai relatar os acontecimentos, sem procurar defender, sem procurar estar mais alinhado com os interesses de nenhuma das partes, de nenhum dos envolvidos na notícia. Ele vai simplesmente relatar os fatos, contar o que aconteceu. Muito bem, gente, então essa foi a correção aqui do PET do 6º ano. Eu achei algumas perguntas um pouco complexas, um pouco difíceis para o nível do 6º ano. Eu acho que isso aqui seria mais para o 8º, acho que até para o 9º ano. Não sei se vocês concordam comigo. Escreve aqui nos comentários, vocês acharam que essas perguntas aqui foram um pouquinho mais complicadas? E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve para Selma Teixeira, Raul Gabriel Freitas, Renata Luiza, Carol, Luana Alves da Silva, Zilda Ferrares, Raquel da Costa, Eduardo José Santiago, um salve pro Pedro, Brenda, Crislaine Santos, Natália Oliveira, Maria Helena Melquiades e também para Isis e para todo mundo de Barroso. Um salve pro Marcos Blue, Nick Araújo, Cauã Gamer Fernandes. Um salve para Vitória, Amanda Brás, Belle Atualiza, Cauã Silva, Calita Priscila da Luz, Eduarda de Cássia e para todo mundo de Araújos. Cauane Silva, um salve. Andréa Ribeiro, Lavínia Victória, Maria Fernanda, um salve, Maria da Conceição, Vitim Silva, Luan José, Roberta Ferreira, Júnior Freitas Silva Júnior, Bacon Jack V, Sandra Cardoso, um salve, Soraya Rodrigues, Karine Oliveira, Roberta Ribeiro e para todo mundo de Nanuque. Laurene Teixeira Ribeiro, um salve. E para todo mundo de Santo Antônio do Retiro. Valdinei Simão dos Reis, um salve. Cauã Camargos. Sarinha, um salve. Hugo Gustavo e para todo mundo de Campos Altos.
Isabela Ariane, Aprendendo com Cirleia. Cíntia Pereira, um salve. Um salve para Lara e para Beatriz Afonso. E para todo mundo que está sempre aqui no canal, curtindo, comentando, compartilhando. Um grande abraço para vocês e um salve. E eu fico por aqui, gente. A gente se vê na próxima semana com a correção das atividades da semana 3 do PET 4, tá certo? Então até mais. Beijo, tchau!